Até esse ponto, nós temos condições de informar se a área está degradada ou não, baseado no que foi feito até agora. Então, tivemos o processo de mineração, que resultou na extração de uma parte econômica e descarte de uma parte que não é interessante. Onde é que esse material foi descartado? No meio ambiente. Nós falamos que quando você tem um material que não pertencia ao meio, e você de repente coloca ali naquele meio, você causa um problema de desequilíbrio. Bom, e aí o que nós fizemos? Fizemos uma avaliação quantitativa para ver se aquele nível de metal no solo representa um desequilíbrio ou não. E aí apresentamos as tabelas que permitem a gente chegar a essa conclusão. Bom, se o solo está degradado, o que devemos fazer? Qual é o próximo passo? É isso que nós vamos avaliar a partir desse momento. Primeiro que, como é um problema muito sério, o problema da degradação, ele tem que ser, cada uma dos termos que nós utilizarmos doravante, elas têm que estar baseado em uma legislação, tá? E uma coisa que é muito importante na legislação brasileira, o problema do Brasil não é da legislação, é do cumprimento delas. A lei número 6.938, de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece o seguinte: o critério da responsabilidade objetiva no seu artigo 14. O que é que diz esse artigo? O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Então, a questão não é saber de quem é culpa. E isso é importante porque quando o empreendedor cria e operacionaliza a sua atividade, ele cria riscos para ele mesmo e para terceiro. Logo, se houver qualquer problema no meio ambiente, a questão não é saber se ele vai pagar, não. Ou se ele tem culpa. Ele fica obrigado a reparar qualquer dano que ele causar ao meio ambiente e a terceiros. Ponto, parágrafo final, tá? Isso é um ponto positivo na legislação e no momento que começar a ser cumprido, vai ser uma coisa muito interessante. Um outro aspecto da legislação é a definição de degradação, que reitera o que nós já falamos aqui. Eles são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem alguma de suas propriedades. Leia propriedades aqui, as suas funções, tais como qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais. Então, todas as vezes que nós tivermos qualquer redução de qualquer uma dessas características do meio ambiente, nós podemos considerar que a existência de um processo de degradação. Uma vez existindo a degradação, o passo a seguir é a recuperação, tá, dessa área degradada. Então, qual é o objetivo da degradação? Então, você tem, após o processo de mineração, uma área que tem uma quantidade muito grande de rejeito e perguntas: o que vai se fazer a partir daí? Bom, a ideia é que essa área ela seja humanizada, nós poderíamos colocar dessa forma, ou seja, que ela seja trabalhada no sentido de dar um novo uso para ela, que pode ser diferente daquela que ela tinha no início, mas que tenha uma utilização social, ou que esteticamente ela não seja uma diferenciação negativa na paisagem, tá? Então, essa recuperação, tá, é feito no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, ou PRAD.
Como eu já ouvi que vocês foram submetidos a informações sobre PRAD, nós vamos passar rapidamente sobre o tema, talvez dando um pouco da ideia de nós trabalhamos com solo, tal, como é que a gente vê isso aqui. Bom, na verdade, o PRAD é um conjunto de medidas que visam garantir a segurança e a saúde pública. Naturalmente, quando você tem uma área de rejeito descoberta, tá? E com a possibilidade dos minerais existentes ali, ou dos metais existentes ali, alcançarem os corpos d'água, você está afetando a saúde pública de uma certa forma. Então, com essas medidas que são tomadas através do PRAD, a ideia é que restabelecer um equilíbrio dinâmico das áreas degradadas pelas ações humanas, de forma a retomar as condições desejáveis e necessárias à implantação de um pós-degradação. Ou seja, se você tem a área, você toma as devidas providências para utilizar algumas plantas ali, você está dando, começa a dar um processo, uma utilização para aquele ambiente. O PRAD é requerido no Decreto-Lei número 7.632, tá, de 89. E ele é apresentado juntamente com o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Então, é interessante a gente observar essa informação aqui, é que o empreendedor, não é no fim do empreendimento que ele vai decidir o que vai fazer da área que for degradada. Então veja que quando ele faz um estudo de impacto ambiental e o relatório, ele já apresenta junto a essa documentação um plano para a recuperação dessas áreas degradadas. Tá? Então, como nós tínhamos falado, quem degrada, paga. Os titulares das concessões de lavra são responsáveis pela realização da recuperação das áreas impactadas. Tá? E que esse PRAD é previamente elaborado, é entregue, como está dito aí, junto com o análise de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Bom, no PRAD, algumas características. Você vai primeiro avaliar a área, tá, que está degradada. Você vai identificar os processos instalados que estão causando a degradação. Depende do grau dessa degradação, tá, que for observado, você pode propor medidas imediatas e urgentes. Tipo, se a população ou a comunidade estiver sob algum risco eminente, tá, de contaminação, você pode solicitar a remoção da comunidade ameaçada. Se for necessário uma instalação de sistema de sinalização, de alerta e outras medidas que às vezes são necessárias, isso deverá ser providenciado. Tá? Então isso deve estar contido no PRAD. O plano de recuperação de áreas degradadas também é feito de acordo com as normas da ABNT. A NBR 13.030 é que fixa as diretrizes para a elaboração e apresentação de projetos de recuperação das áreas degradadas. Então nós vamos mostrar algumas etapas do PRAD, tá? Para vocês terem alguma ideia de como isso é feito, apesar da professora Juliana já ter coberto esse assunto com vocês. Nós temos 3 etapas distintas. Primeiro é o diagnóstico da área, depois o zoneamento e, por fim, o plano de recuperação. Bom, o diagnóstico ambiental, que é uma das etapas do processo do PRAD, ele envolve as informações sobre coordenadas geográficas, condições climáticas e hidrográficas da região, caracterização da área, relevo, topografia, os dados de vegetação, se houver dados primários, secundários, enfim, toda essa informação já existente deve ser aproveitada.
Uma outra informação importante é sobre o conhecimento do meio físico e biótico. As inter-relações do meio biótico com o meio físico, as relações de competição, a relação flora, fauna, etc. Essas informações todas devem conter no diagnóstico ambiental. O zoneamento da região, ela parte de uma análise social, ambiental e técnico-científica, tá? Para fazer esse zoneamento, é imprescindível que você conheça as leis municipais, tá? Porque é baseado, o município, naturalmente, tem prioridade sobre o que ele legisla, né? Se você está fazendo a exploração de uma área no município, então a lei mais forte é, no caso, a lei municipal. Então você tem que conhecer essa lei municipal sobre o meio ambiente e o plano diretor de desenvolvimento. Então, nesse zoneamento, veja que é uma atividade multidisciplinar. Você tem uma parte de caracterização do meio físico, tá? Com a pedologia, a geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, geotecnia se envolvem em fazer isso, nessa caracterização. Tem a outra parte que foi dita lá, que é preciso saber a integração do meio biótico. Então, você tem que saber um pouco da biota, da flora, fauna, da parte paleontológica, da arqueológica, sobre a espeleologia e a geomorfologia. Esse vai falar um pouquinho, dar um pouco de informação sobre a integração biótica e da paisagem. E, finalmente, a parte social, né? O uso do solo, estudos demográficos, aspectos urbanísticos, tendências econômicas, sociais, aspectos políticos, institucionais. Esse dá uma ideia do espacial, da demografia da área e tal, os processos, tendências e os aspectos socioeconômicos. Então, é baseado nessas informações que nós vamos convergir para a proposta de zoneamento. Tem alguma daquelas áreas que foram observadas que devem ser colocadas como zona de proteção ou zona de conservação ou a área de ocorrência ambiental? Quais são os programas que devem ser utilizados, né, para naquelas áreas zoneadas? E, finalmente, as normas do uso e ocupação do solo, de utilização dos recursos naturais. Ainda temos os termos de referência do PRAD, onde você tem informações sobre a razão social da empresa, endereço, localização geográfica, mapa já falamos anteriormente, da localização também, tá? Declividade do terreno, falamos também, equipamentos a serem utilizados e aspectos gerais, configuração atual da área, plano de desenvolvimento da atividade, etc. O termo de referência do PRAD para o meio biótico compreende aquele estudo da fauna, da flora, do meio abiótico, caracterizar os interesses conflitantes, histórico de ocupação, situação fundiária, aproveitamento atual da área, os impactos ambientais e destinação da área, tá? O que é que vai acontecer com a área após o término daquilo ali, da atividade. Tem um projeto topográfico, baseado nas propriedades esperadas após a recuperação, tá? Reconstrução topográfica, se necessário, e a substituição do substrato. Se vocês imaginarem que um substrato de estéreo dificilmente vai ser um ambiente adequado para crescimento de planta, então é óbvio que é necessário a substituição de parte desse substrato para que as plantas possam se desenvolver, tenham a chance de crescer nesse ambiente. E, por fim, vem a revegetação, que visa o desenvolvimento de uma comunidade de planta que se mantenha sem atenção ou ajuda artificial e favoreça a fauna nativa.
Os melhores resultados ocorrem quando nós estabilizamos o solo, que ela começa a criar algum teor de matéria orgânica e nutrientes, tá? E capacidade das espécies explorar água e nutrientes do subsolo. Então, quando a vegetação atinge esse estágio, aí sim, as plantas podem crescer sem ajuda artificial ou sem ajuda do homem. No plano de recuperação de áreas degradadas, nós temos 7 categorias. Tá? Veja que a categoria 1 é a categoria que demanda mais manejo. E a categoria 7 é aquela que demanda menor manejo. Então, na categoria 1, você tem recomposição da topografia, preparo superficial, calagem, adubação química, tá? Adubação verde, aproximadamente 1 ano. Na etapa 2, você tem preparo superficial, adubação química, adubação verde, aí já estamos no 2º ano. No 3º ano, preparo superficial, adubação química, adubação verde. No 4º ano, você tem plantio de mudas, adubação química, adubação orgânica. Depois, no próximo ano, você tem adubação química, manutenção das mudas, replantio de mudas. No 6º ano, adubação química, manutenção das mudas, replantio de mudas e enriquecimento. A partir do 7º ano, o que se espera é que você já tenha um solo com um certo teor de matéria orgânica e aí as plantas vão poder crescer, tá, sem mais essa intervenção. Aí é só a parte de monitoramento das atividades. Então, com isso, a gente encerra o processo de recuperação de áreas degradadas. Então, no próximo capítulo da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre recuperação de áreas degradadas. Até mais ver.